Irmãs, irmãos em humanidade, mais uma vez os espíritos Eugênia Spaz e Mateus Anacleto me solicitaram que eu fizesse o aproveitamento do percurso via terrestre entre nossa residência provisória aqui nos Estados Unidos, em Brewster, Nova York, e Bethel, Connecticut, onde fica sediado o núcleo de nossa organização Movimento aqui nos Estados Unidos, para fazer uma gravação de publicação mais extensa, sobremaneira nessa época de crise da pandemia do coronavírus e de eventuais debacles na economia mundial, eventual crash de bolsas de valores, etc. A grande exortação da espiritualidade do bem é que nós compreendamos um conjunto de fatores que parecem contraditórios, mas que são complementares. Primeiro, o espírito de responsabilidade social e de fraternidade. E isso implica entendermos que espiritualidade não contradiz ciência e fé não pode se casar a atitudes inconscientes com que, por exemplo, autoridades acadêmicas, científicas e mesmo regras ou normas públicas estabelecidas para a saúde pública sejam estabelecidas. O que autoridades acadêmicas digam, cientistas da área de saúde, assim como também autoridades públicas do setor. Nós devemos considerar outro sim, que esse novo inimigo comum que nos une. A humanidade não se uniu, como disse Eugênia Spaz, em nome de Maria Cristo, não se une em função de um bem comum, então estamos nos unindo em função de um mal comum. Não nos unimos pelo amor, estamos nos unindo pelo horror. Lembremos que não se trata mais de um inimigo que seja restrito a pessoas da terceira idade, ou a indivíduos que portem enfermidades crônicas. As últimas notícias, por exemplo, dessa região de Nova York, é que metade dos pacientes que ficaram doentes o bastante para precisarem de uma CTI ou uma UTI, metade dos pacientes tem menos de 65 anos. 20% deles, um quinto, tem entre 20 e 44 anos. Então fiquemos atentos para essa atitude irresponsável com pessoas mais velhas, com pessoas que sejam frágeis fisicamente, mas também fiquemos atentos à possibilidade de nós próprios, por nos julgarmos muito jovens ou mais fortes, nos descurarmos, ficarmos mais distraídos, ficarmos menos criteriosos em seguir as recomendações de precaução em relação a, por exemplo, evitar tocar superfícies em aço, por exemplo, e plástico, mas principalmente em aço foi dito que eles podem sobreviver até 3 dias, o vírus coronavírus. Quando tocarmos em lugares públicos, objetos, evitemos ao máximo levar o rosto às mãos, levamos de 3 a 5 vezes por minuto, segundo uma certa estimativa de estudiosos. Estamos em estado de alerta próximo do máximo nessa região dos Estados Unidos, próximo de ser decretado um estado de quarentena, mas por outro lado não devemos esquecer o espírito de responsabilidade com o cumprimento dos nossos deveres. Enquanto estadistas de grande relevo internacional, e uma em particular quero citar, Angela Merkel, que é uma senhora respeitabilíssima em nossa opinião e muito ponderada, faz o alerta de que aproximadamente 2/3 da população alemã pode vir a ser contaminada por esse novo perigosíssimo e muito letal vírus. E por outro lado, embora alguns digam que não, e para e passo, a tão fleumática e aparentemente menos conscienciosa Inglaterra
sempre preocupada em rivalizar as opiniões políticas da Europa continental, resolve dizer que há um perigo de 80% da população vir a contrair o vírus, quando no plano físico essas informações são apresentadas, então recebemos as balizas, os parâmetros de avaliação sobre os quais podemos ter autorização da espiritualidade do bem a apresentar as nossas diretrizes de consciência, atitude judiciosa e, por isso, humana e cristã. Que nós não nos assustemos, não há motivo para pânico, querendo dizer, estocar tudo em casa, esquecidos de que existem sistemas de abastecimento eficientes. Não vivemos histerias de todas as ordens, individuais ou comunitárias, as histerias coletivas de horror, do medo da morte. Ninguém andava entrando em pânico com milhares, dezenas de milhares de pessoas vindo a óbito todos os dias por problemas de sanitarismo, de assistência médica básica, de consequências por subnutrição. Mas quando bate a nossa porta, entramos em pânico. Fé significa sabermos que o óbito pode nos conduzir a uma nova realidade espiritual muito melhor do que o domínio de realidade que vivemos no plano físico de vida. Mas a fé não nos pode levar a atitudes irracionais. Isso não é uma fé que deve ser lúcida. Isso é crendice, superstição e fanatismo. A espiritualidade sublime sempre tem uma preocupação em preservar o máximo possível os nossos veículos físicos de existência, os nossos aparelhos orgânicos, os nossos corpos físicos, porque enquanto estamos encarnados, encarnadas, temos oportunidade, não importando a que religião pertençamos, ou que não tenhamos nenhuma definição religiosa, como é o caso de nossa organização Movimento, que não tem definição religiosa. A espiritualidade do bem sempre tem uma preocupação de preservar a saúde e prolongar a vida dos nossos aparelhos orgânicos de existência, porque aqui temos uma oportunidade na crosta terrestre, nessa faixa vibratória de existência, de conviver com indivíduos de faixas evolutivas discrepantes. Há uma heterogeneidade evolutiva muito grande entre os habitantes da Terra. Então nós podemos, sim, quando falei que estou em trânsito, parênteses breves, eu não estou conduzindo o veículo, seria irresponsável da minha parte fazer uma gravação dessa enquanto estivesse conduzindo o veículo. Delano Mutê, que é um diretor assistente, adjunto meu da nossa instituição, conduz o veículo, enquanto sou escoltado por um dos nossos amigos integrantes do núcleo aqui nos Estados Unidos, o Quantum Leap Institute, Adriano Zapf, que segue no veículo atrás para uma emergência de precisarmos de outro carro, se houver alguma questão aqui mecânico-elétrica, né, no nosso veículo. Então, retornando, nós devemos compreender que os nossos organismos físicos merecem cuidado especial e também os organismos físicos das pessoas com quem interagimos, mas não fugir dos nossos deveres, de nossas responsabilidades. Se podemos trabalhar em casa, evitar contato físico o máximo possível e contato público também o máximo possível, sim, devemos fazer isso. Mas não fugir às nossas responsabilidades. O que seria da população se profissionais da saúde pública, médicos, enfermeiros, assistentes de enfermagem, etc., médicas, enfermeiras, decidissem fugir do cumprimento de suas responsabilidades em prol da preservação de suas vidas físicas. Então nós devemos buscar um ponto de equilíbrio, porque há o risco de colapso de diversos setores da economia e um perigo bastante plausível. Nós só não sabemos a extensão desse risco. Nós podemos sofrer um crash das bolsas mais grave do que aconteceu em 1929, o famoso crash da Bolsa de Valores de Nova York, que levou o mundo inteiro a uma depressão econômica gravíssima, sem precedentes, dos anos de 1930. Há um perigo de que isso aconteça, vários setores da economia entrando em colapso, empresas podem vir à falência, demissões em massa. Nós não sabemos ainda em que escala isso vai acontecer.
Por outro lado, a previsão, a própria Angela Merkel, respeitabilíssima, como disse, está tendo a transparência e trazer essas informações a público, muito bem respaldada na comunidade científica alemã, sempre foi uma comunidade científica de ponta, que essa pandemia pode chegar a 2 anos de duração. Nós não sabemos se isso é dito porque o vírus pode se fortalecer. Já houve casos de pessoas que depois de se curarem da Covid-19 voltaram a ser reinfectadas, e isso não se sabe ao certo porque a Organização Mundial de Saúde, por outro lado, também já avisou que crianças e adolescentes já contraíram coronavírus e já faleceram pela Covid-19 provocada por essa nova cepa do coronavírus. E, por fim, não sabemos quantos meses, de 15 a 18 meses, teremos, ou em menos tempo, mais otimistas podemos tomar essa perspectiva, em menos tempo teremos uma vacina. Enquanto não há vacina, medidas de prevenção, o alastramento da pandemia devem ser tomadas com rigor. E isso não contraria de modo algum o sentido de espiritualidade e fé, porque a ciência está na Terra em nome de Deus e devemos respeitar as autoridades científicas, acadêmicas e as autoridades públicas na área de saúde, para que nós sejamos pessoas que possamos nos dizer conscientes, humanas e cristãs. Então, o máximo de sentido de respeito, responsabilidade e consciência sociais, para que nos possamos candidatar a ideia de indivíduos caminhando para a transcendentalidade. Antes de sermos espíritos mais evoluídos ou mais espiritualizados, que nos digamos uma especial estirpe de pessoas mais nobres espiritualmente dos contingentes demográficos humanos, temos que nos portar com racionalidade conscienciosa. Temos que nos portar com espírito de respeito às leis científicas em vigor no plano físico, que assim existem, mais uma vez, ratificando, reiterando, em nome de princípios evolutivos que são regidos por autoridades do plano sublime de consciência. A ciência fala em nome de Deus também. Então, que todas e todos nós tenhamos todos os cuidados que são apresentados pela boa imprensa a respeito de como evitar contágio e transmissão do vírus, do novo vírus, mas que sim evitemos contatos físicos, contatos e situações públicas, mas que não deixemos de cumprir nossos deveres e nossas responsabilidades. Angela Merkel, citando-a novamente, fez referência a haver uma crise nacional, um perigo nacional, só comparável da Segunda Guerra Mundial. Trump nos Estados Unidos, sem aqui fazermos nenhuma avaliação sobre a personalidade ou caráter do presidente norte-americano, falou algo equivalente de se sentir um presidente em época de guerra. Uma respeitável geriatra brasileira em São Paulo afirmou que estamos em estado de guerra e idosos, por exemplo, devem se sentir proibidos de sair de casa. Pessoas mais novas devem, por serem menos suscetíveis à Covid-19, prestar atividades solidárias sobre a maneira que se compõe em sua família biológica ou não, prestarem a atividade e o dever solidário de fazerem compras, não só para víveres em casa, alimentos e gêneros básicos de higiene, mas também visitas à farmácia, etc. Evitar ao máximo o pânico que leva pessoas a ambientes hospitalares já sobrecarregados, profissionais de saúde já oneradas, porque inclusive isso favorece mais contágio. Então sejamos conscienciosos, respeitosos e busquemos o ponto de equilíbrio. Sermos prudentes, cautelosas, mas também sem o pânico, sem a histeria da falta de fé. Espiritualidade e ciência, responsabilidade social com cumprimentos dos deveres, como se estivéssemos sim em estado de guerra contra um inimigo comum. A humanidade se une contra o inimigo comum, com atitudes de
estoicismo e coragem, como temos os nossos atuais heróis e heroínas em campo de batalha, os profissionais de saúde nos nossos estabelecimentos hospitalares. Não fujamos ao contato público e social e familiar sempre que se fizer necessário. Façamos o livre uso de nossas consciências para analisar caso a caso quando é necessário estarmos com pessoas ou não estarmos com pessoas. Evitar o contato físico, mas não a troca de afeto, não assistência, não o cuidado. Claro, deve haver cuidado, deve haver assistência, deve haver fraternidade, deve haver humanidade, civilidade, princípios básicos de urbanidade. Que Nossa Senhora, para aqueles que acreditam na face maternal de Deus, representada para todas e todos nós cristãos na figura de Maria Santíssima, que entendemos como um Cristo também, Nosso Senhor Jesus, voz da verdade para a terra, para todas e todos nós, sobremaneira os que seguimos a cultura cristã. Nosso Senhor Gabriel, que visitou Maria e a fez grávida de Nosso Senhor Jesus, que entendemos componentes na nossa linha principiológica cristã. Os componentes do que tradicionalmente nas teologias cristãs denominam-se esses três como integrantes da Santíssima Trindade, que eles e ela, em nome de Deus, nos iluminem, o Pai, Filho e Espírito Santo da Mãe, iluminem os nossos corações e as nossas consciências, para que hajamos com hombridade, racionalidade e solidariedade, quando somos chamados ao cumprimento dos nossos deveres e nossas responsabilidades diante de nossos irmãos e irmãs e humanidade e diante de Deus, portanto. Assim seja. Irmão pelos laços do Espírito, Benjamin Teixeira de Aguiar.